Portistas, sejam muito bem-vindos. Isto hoje é só para quem sente o Porto até ao osso, para quem vive cada lance como se fosse o último, para quem não aceita nada menos do que entrega total em campo e respeito absoluto pelo emblema ao peito. O que se está a passar nos bastidores do clube não é brincadeira. Há decisões a serem tomadas neste exato momento que podem mudar o rumo da época, e tu tens de saber tudo antes que seja tarde demais. Hoje temos 5 notícias que te vão deixar a ferver, uma reviravolta silenciosa que pode incendiar o Dragão, uma reunião secreta que envolve o nome Barcelona, um ex-jogador que partiu mas que não consegue esquecer o que viveu no Olival, um regresso que pode mudar por completo o ataque e uma declaração inesperada de uma lenda portista com uma frase que pode esconder muito mais do que parece. Por isso já sabes, se és Porto de verdade, deixa o like agora, ativa o sininho e se ainda não o fizeste, subscreve já, porque aqui vais sentir o clube como nunca sentiste antes. E prepara-te, porque o que está prestes a rebentar vai mesmo abalar tudo. Tu sentes que algo está estranho há meses. Vais ao estádio, olhas para o topo sul, procuras as bandeiras, as faixas, o fumo, a alma da claque, e não está lá. Os super dragões andam espalhados, partidos em grupos, sem identidade, sem poder gritar a uma só voz. E agora já sabemos porquê. O protocolo entre o Porto e a claque está oficialmente em revisão. E não é só um detalhe burocrático. Isto mexe com o coração do Dragão. Sem esse acordo, os setores 8 e 9 deixam de estar reservados para os adeptos mais fervorosos. Ficam à venda para qualquer sócio, como se fossem cadeiras normais. Sem protocolo, não há direito a faixas, a bandeiras, a megafone, a alma do estádio fica sem permissão para se fazer ouvir. Mas atenção, depois de meses em silêncio, tudo voltou à mesa. Daniel Lourenço assumiu a presidência da claque e, com ele, as negociações dispararam. A direção do Porto acelerou o processo, as conversas intensificaram-se e o objetivo está traçado: fechar tudo antes do clássico contra o Benfica, dia 5 de outubro. Porque esse jogo não é um jogo qualquer. É o teste de fogo. É ali que se vê quem está com o clube e quem está a olhar para o lado. É nesse dia que o Dragão tem de rugir do primeiro ao último segundo, mas sem protocolo em vigor, o que vai acontecer? Vamos entrar nesse clássico partidos, mudos ou de novo unidos, ruidosos, imparáveis? Nos últimos jogos em casa, alguns grupos identificados como Super Dragões começaram a espalhar-se por vários pontos da bancada superior sul, mas sem estrutura, sem comando, sem bandeiras. Porque a lei é clara, sem acordo assinado, esses elementos não entram. E sem esses símbolos, sem esse fogo visual e sonoro, a mística perde-se. O Dragão torna-se um estádio qualquer. E há quem diga que isso é exatamente o que alguns querem: domesticar a bancada, controlar o fervor, abafar as críticas, silenciar os mais exigentes. Mas há também quem veja neste momento uma oportunidade rara: redefinir a relação entre clube e claque, com respeito mútuo, transparência e voz ativa. O que está em jogo é muito mais do que cadeiras e faixas. Está em jogo a alma do Dragão. O grito coletivo. A chama que empurra a equipa nos piores momentos e que transforma um simples jogo numa guerra emocional. E a pergunta que não quer calar: se o protocolo não for assinado a tempo do clássico, o que é que vai acontecer naquele estádio? Quem vai carregar a equipa? Quem vai enfrentar o inferno que o Benfica vai trazer? Porque este Porto não pode ser manso. Não pode ser silencioso. E muito menos dividido. Faltam semanas para o clássico. O tempo está a contar. A decisão está prestes a sair. E o que vem a seguir é ainda mais grave. Ele saiu pela porta pequena, rodeado de silêncio, e deixou atrás de si uma sensação de traição que ainda hoje queima. Cardoso Varela, com apenas 16 anos, abandonou o Porto e foi parar ao Dinamo Zagreb. E agora, o nome que aparece ligado a ele é pesado demais para ser ignorado: Barcelona. Sim, o agente de Cardoso Varela, o mesmo Andy Bara que representa Dani Olmo, esteve reunido com Deco em Barcelona. Não foi uma conversa de café. Não foi um encontro por acaso. Foi uma visita direta ao escritório do diretor desportivo do Barça para falar de um miúdo que o Porto deixou escapar e que agora está a ser observado de lupa por um dos maiores clubes do mundo. E custa, dói, fere o orgulho de qualquer portista. Porque este miúdo era dos nossos. Cresceu no Olival, jogou com o Dragão ao peito e tinha tudo para vingar aqui. Mas foi-se embora sem olhar para trás. E o pior de tudo, está a brilhar na Croácia. Já jogou 4 vezes pela equipa principal do Dinamo. Aos 16 anos. É inacreditável. E o que dizem os croatas? Que não vendem. Que querem segurá-lo até aos 18.
que sabem o diamante que têm em mãos. E enquanto isso, o agente anda a mostrar-lhe os corredores do Camp Nou, a preparar o salto seguinte, a meter-lhe sonhos na cabeça, a tirar ainda mais o Porto desta história. Como é que deixamos isto acontecer? Como é que um talento destes sai do Olival para outro clube, e o próximo passo pode ser o Barcelona, sem que tenhamos conseguido segurá-lo, convencê-lo, dar-lhe condições? O que se passou nos bastidores? Quem falhou? E não me venham com discursos frios de o futebol é assim. Porque não é. Isto mexe com a alma. Mexe com os que vibram pela formação, que acreditam nos miúdos, que querem ver o próximo craque a nascer no Olival e a levantar troféus com a camisola do Porto. O Cardoso podia ser um desses. E agora vai ser o quê? Mais um nome a aparecer na televisão com a camisola errada? Mais um caso para recordar com amargura, como tantos outros que deixámos escapar. E pior ainda, isto não é apenas sobre ele. É sobre o que representa. É o símbolo de uma ruptura, de um vazio, de um clube que, durante anos, formava com orgulho, e agora vê talentos a fugir por entre os dedos, com 16 anos, com promessas de glória que vêm de fora. Os adeptos sentem-se abandonados. É esse o termo. Porque quando vemos um talento da casa preferir sair assim, o que é que nos resta? E não me digas que acabou. Porque não acabou. O buraco pode ser ainda mais fundo. E o que vem a seguir vai mexer com memórias, com sonhos partidos, com dores antigas que nunca sararam. Prepara-te. Porque a próxima queda vai ser ainda mais dura. Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer comunicado. E quando um jogador formado no Olival, que passou 2 anos a vestir a nossa camisola, resolve abrir o coração, há que escutar com atenção. Porque o que Adraman Kassamá revelou nesta entrevista não é apenas sobre ele, é sobre o estado do clube, sobre o que está a falhar, sobre um Porto que parece estar a perder o rumo. Kassamá está agora na Finlândia, longe, num campeonato sem pressão, sem holofotes, e foi lá, a milhares de quilómetros do Dragão, que decidiu contar tudo. Sim, teve momentos bons. Sim, aprendeu. Sim, viveu o sonho de muitos. Mas quando um jogador diz, com todas as letras, que houve coisas que não correram bem no Porto, é porque há algo podre no sistema. Ele fala com respeito, com educação, mas as entrelinhas gritam. Falta de oportunidades? Falta de visão? Falta de liderança? Ele não diz diretamente, mas diz tudo. Fala de jovens de enorme talento que estão no Olival, mas que podem ter o mesmo destino que ele, sair pela porta dos fundos, em silêncio, para ir brilhar no outro lado. E quando ele elogia Rodrigo Mora com tanta convicção, é um fora de série, vai marcar uma geração. Isso arrepia. Porque se há talento assim dentro de casa, porque raio não está já a ser preparado, integrado, valorizado como se deve. O Vasco Sousa também é mencionado. Outro com potencial, outro com azar, outro que agora tenta a sorte no Moreirense. É sempre o mesmo padrão. Miúdos que prometem, que se entregam, que sonham e depois desaparecem. E o que é que acontece no balneário, nos treinos, nas decisões técnicas? Quem os orienta? Quem os defende? Quem os prepara para ficar? Kassamá ainda foi brando. Podia ter dito muito mais. Mas até no pouco que deixou escapar, percebe-se o essencial. O Porto está desorientado. A formação está em modo sobrevivência. E quando isso acontece, o futuro começa a desmoronar. Porque, atenção, não estamos a falar de uma fase má. Estamos a falar de uma estrutura que devia ser o pilar do clube, mas que está cheia de rachadelas, cheia de ruído, cheia de decisões absurdas. E a pergunta que fica no ar é dura demais para ignorar. Quantos Rodrigos, quantos Vasquinhos, quantos Kassamás ainda vamos deixar fugir antes de acordar? Os adeptos estão fartos de ver talento desperdiçado. Fartos de ver decisões que ninguém entende. Fartos de ver um Porto que, em vez de construir com base na alma, anda a apagar incêndios atrás de contratações de ocasião. E enquanto isso, os miúdos que deviam ser o sangue novo vão-se embora. Em silêncio. Com mágoa. Com sonhos partidos. Estamos à beira do colapso. Porque o presente é frágil, e o futuro, se não for protegido hoje, vai desaparecer amanhã. Mas quando tudo parece desabar, um raio de surpresa ainda pode surgir. E é disso que vamos falar agora. E quando tudo parece sem rumo, quando a cabeça já só pesa de tanta frustração acumulada, quando o clube parece perdido num mar de decisões sem nexo, eis que o nome volta a soar, e com ele a chama acende-se outra vez. William Gomes. Sim, esse mesmo. O miúdo que fez levantar a bancada com 2 golos que não se esquecem. Um contra o Casa Pia,
outro contra o Sporting, 2 mísseis, 2 gritos que ainda ecoam. E depois, silêncio. Lesão muscular, paragem inesperada, uma ausência que deixou um vazio ofensivo num Porto que, sem ele, perdeu magia. Mas agora há esperança. William Gomes está quase de volta. A recuperação corre bem, o isquiotibial da perna esquerda está a responder e o regresso pode acontecer já na próxima jornada, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. E para quem ama este clube, isto é mais do que futebol. Isto é sentir, é viver. É olhar para o campo e saber que há ali alguém capaz de mudar o jogo num segundo. De pegar na bola e rasgar tudo. De levar os adversários à loucura e os adeptos ao delírio. William não é só velocidade, é coragem, é irreverência, é Porto. E é por isso que esta possível volta mexe com tanta coisa. Porque vem num momento decisivo, com o Porto a precisar de vitórias, com o clássico à vista, com jogos fora seguidos e com uma frente de ataque que ainda procura soluções. William pode ser a faísca que faltava. Aquele que agita, que incomoda, que inventa. E mais do que isso, ele traz algo que não se treina: confiança. Quando ele toca na bola, os colegas acreditam. Os adversários recuam. Os adeptos levantam-se. E isso não tem preço. Farioli já o viu brilhar, já sabe do que ele é capaz, e tudo indica que vai puxar por ele assim que os médicos derem o sinal verde. E se for já contra o Rio Ave? Então prepara-te, porque vai ser noite de nervos, de suor, de explosão. E não estamos a falar de um regresso qualquer. Estamos a falar de um miúdo que foi buscar o seu espaço a pulso. Que soube esperar, que apareceu com impacto, que mostrou que está ali para deixar marca. Não veio para fazer número, veio para fazer história. Num clube tantas vezes afogado em problemas, em polémicas, em desilusões, são estes momentos que nos agarram. São estes nomes que nos fazem acreditar que ainda há futuro. Que ainda há algo de puro neste futebol moderno cheio de interesses. William é alma, William é dragão, William é aquela luz que volta a brilhar quando tudo parece escuro demais. E se voltar mesmo já nesta jornada, segura-te. Porque o que está prestes a acontecer, ninguém está preparado. Numa semana em que tudo parecia girar à volta de lesões, saídas, bastidores e frustrações, ninguém esperava que fosse ele a aparecer. Mas foi. E não apareceu para dizer banalidades, nem para repetir chavões. Bruno Alves, lenda viva do Porto, campeão, símbolo de raça e de liderança, deixou uma mensagem que tem de ser escutada com atenção. Num evento em Alvalade, depois de mais uma demonstração de respeito ao futebol, Bruno falou. E no meio de elogios à solidez defensiva, de comentários sobre o presente do clube, há uma frase que ficou a ecoar como um trovão. Vilas Boas educou os jogadores que vieram para o Porto. Lê outra vez. Educou. Não é motivou, não é treinou, é educou. E isso, vindo de quem viveu o balneário, de quem conhece o peso da camisola, é brutal. Porque mostra que dentro do clube, finalmente, há outra cultura a nascer. Outra exigência. Outra mentalidade. Bruno vê o que os adeptos também começam a sentir. Esta equipa defende junta. Ataca junta. Tem identidade. Tem coletividade. Tem sangue na boca. Tem garra nos olhos. Já não é um grupo de jogadores à deriva. É uma equipa a sério, com fome de títulos, com noção de onde está e do que representa. E quem está por trás disto tudo? Um treinador que conhece a casa como ninguém. E um presidente que, depois de um ano caótico, parece finalmente ter percebido o que fazer. Há jogadores novos, sim, mas são jogadores vinculados. Com ligação real ao treinador. Com ligação real ao presidente. Com noção da responsabilidade que é vestir esta camisola. E isso muda tudo. Bruno diz com todas as letras. É isso que mais me tem agradado. E quando uma lenda do balneário se emociona ao ver o clube com esta alma, com esta ambição, com esta atitude, então sabemos que algo está a mudar de verdade. A pergunta agora é: estamos preparados para acreditar de novo? Porque depois de tudo o que vivemos, as desilusões, as traições, os erros, os silêncios, é difícil confiar. Mas há sinais, há mensagens, há jogos que não enganam. Este Porto está a regressar. E pode não ser o mais vistoso, o mais falado, o mais bajulado pelos média. Mas é Porto. É real. É carne, osso, suor e sangue. E é por isso que, se estás aqui a ver este vídeo até agora, já sabes o que tens de fazer. Comenta já o que mais te mexeu contigo hoje.
partilha com outros portistas que precisam de ouvir isto e, acima de tudo, subscreve. Porque aqui não se trata de ver futebol. Aqui sente-se. Aqui vive-se. E lembra-te sempre. Viva o Porto!